Dá uma olhada no que aconteceu no aeroporto agora! Fala pessoal, tô eu e o Gabriel Costenaro aqui, a gente tá indo para El Salvador para mostrar as políticas de segurança que deram certo ao redor. Aí, velho. Tô indo também, ó. Tamo junto. Você tá indo pra El Salvador? Tô indo com vocês, bora. Mas quem que decidiu que tu vai? Pessoal, insisti, eles compraram minha passagem, vamos lá. Quem que falou isso? Não sei, Vamos. Irmão, vamos que vamos. Vai ser animal essa trip. Tava precisando mesmo, cara. Fazer uma viagem, ó. E nessa aqui, eu não vou mandar áudio, hein, meu? Ah, dá risada aí, meu. Tu trouxe o telefone? Trouxe, mas não vou mandar, não. Ó, o meu tá feito. Segura aí que eu vou no banheiro e já volto. Já. Ô, tem que resolver essa porra aí, cara. Cara, Ele vai estragar a viagem toda, mano. eu tenho um plano. Qual? Meus amigos, por mais que eu esteja bem humorado tratando dessa viagem e que o Arthur não vai, graças a Deus, ou seja, não haverá problemas com celulares, certos envios de áudio, tá? A viagem que nós vamos fazer para El Salvador traz luz sobre um problema. El Salvador escolheu um caminho e, de acordo com o que a gente vai levantar nessa viagem, talvez o caminho tenha sido muito acertado. O Brasil, porém, está apostando agora no caminho contrário. Quem será que vai vencer esse duelo? Lewandowski, Barroso, Aniele Franco, de um lado, ou Bukele e talvez Milei do outro. Vamos entender agora, roda a vinheta. Vamos lá, galera, eu vou deixar a parte do Bukele um pouquinho mais pra frente nesse vídeo, porque ontem foi desnudado um plano que está preocupando muita gente, e esse plano eu vou anunciar primeiro nesse vídeo. Isso aqui foi muito discutido no clube, tá? Pela equipe do clube. Eu nem soltei o material no clube ainda, mas pra você que tá aqui tentando entender as peças de um certo xadrez, o plano de segurança pública que foi anunciado agora pelo Lewandowski, numa coletiva de imprensa em que ele assume o Ministério da Justiça, que foi referendado pelo Flávio Dino, pelo Lula, e que tem como base um evento que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, explica muito. O autoritarismo do governo petista e do STF estão tomando um novo caminho, que é não só aparelhar a Polícia Federal, mas aparentemente é entrar nas polícias estaduais, e isso é extremamente grave. Esse vídeo é um alerta. Vamos olhar primeiro a fala do Lewandowski, atual ministro da Justiça, na sua posse agora enquanto ministro. Não há soluções fáceis para tais problemas. Não basta, como querem alguns, exacerbar as penas previstas na legislação criminal, que já se mostram bastante severas, ou promover o encarceramento em massa de delinquentes, mesmo naqueles de menor potencial ofensivo. Também não adianta dificultar a progressão do regime prisional dos detentos, do fechado para o semiaberto e depois para o aberto, que constitui um importante instrumento de ressocialização. Tais medidas, se levadas a efeito, só aumentariam a tensão nos estabelecimentos prisionais e ampliariam o número de recrutados para as organizações criminosas. Penso que, para arrostar essas dificuldades, os caminhos já trilhados pelo meu antecessor, ministro Flávio Dino, revelam-se bastante promissores. Para enfrentar eficazmente o crime organizado que vem se ramificando por todo o país, é preciso aprofundar as alianças com estados e municípios que constitucionalmente, isso é importante, constitucionalmente detêm a responsabilidade primária pela segurança pública nas respectivas jurisdições. É preciso superar a fragmentação federativa e estabelecer um esforço nacional conjunto
para neutralizar as lideranças das organizações criminosas e confiscar os seus ativos, porque elas não podem sobreviver sem recursos para custear os seus soldados e as suas operações. Então ele está falando aqui sobre, basicamente, né, vamos manter as saidinhas, vamos manter essas políticas de ressocialização e tal, e fala em combater, né, vamos colocar aqui, o crime organizado. Essa fala é igualzinha essa fala aqui do Lula, dá uma olhada. A coisa que eu mais via passar na frente da minha casa em época de eleição era uma dessas jamantas grandes, sabe, com uma grade, como se fosse uma gaiola, com artistas fantasiados de preto, sabe, para dizer que bandido bom era bandido morto. Bandido bom era bandido que tinha que pegar prisão perpétua. Sabe, eu não sei por que alguém não propôs, vamos fazer como era antigamente, procura-se vivo ou morto. Divulga a cara de todo mundo, sabe, coloca nos potes e fala vivo ou morto. Isso não é polícia. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes, e jogar muito pesado. Joga muito pesado, eu não sei como. Por isso é que eu trouxe o ministro, da experiência dele agora, sabe, e um desses aqui, como é que a gente vai jogar pesado para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado. Gozado. Essa fala é igualzinha à fala do Flávio Dino. Dá uma olhada. E punição não é igual à prisão. Então eu espero que em algum momento o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Nós temos hoje aproximadamente 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas. Prisão domiciliar, que estão sob monitoramento eletrônico, ou estão em regime aberto, ou seja, não estão no cárcere. Então, esse é um caminho que, com calma, com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo em situações de envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. E se você prestar bastante atenção, quem estava muito preocupado com segurança pública em Davos foi o Barroso. Dá uma olhada. E acho que mais recentemente tem se agravado um problema, que é o problema da segurança pública e da violência. E eu acho que nós precisamos incluir essa preocupação na agenda, inclusive na agenda progressista. O pensamento progressista sempre negligenciou, em alguma medida, a questão da segurança pública, atribuindo-a tão somente à pobreza e à desigualdade, o que é um fato, mas pobre também precisa de segurança pública e nós nos atrasamos. E isso não está solto. Isso não está solto. É basicamente o mesmo discurso e a mesma preocupação. Obviamente, meus amigos, em política não existe coincidência, então isso está muito claro. E tudo isso pode ser, vamos dizer, arrematado nesse evento que vai acontecer nos próximos dias no Rio de Janeiro, envolvendo o próprio Barroso, Aniele Franco, o prefeito e o governador do Rio de Janeiro, o ministro Gilmar Mendes, em que eles estão tratando de segurança pública, recuperação do Rio de Janeiro, e que parece ser o evento em que esta tese deles vai começar a andar. E uma dessas falas, vocês viram, que mais me interessou e mais me intrigou, é essa questão que envolve coordenação com polícias. O novo cara que foi colocado ali pelo Lewandowski para atuar com ele no Ministério da Justiça já está falando, e ele deu entrevista recente tratando disso, da questão de uma espécie de um GAECO, né, de um centro de investigações que abrangesse e atuasse em coordenação com as polícias militares locais, as polícias civis locais, e com essa, vamos dizer, centralidade no governo federal. Parece que está pintando via STF e governo Lula uma tentativa de entrar nas polícias locais, tá? Sob argumento de que eles estão, vamos dizer, refinando as estratégias de combate à criminalidade, na verdade a grandes organizações criminosas, e aí eles vão começar, de alguma maneira, a controlar a atuação das polícias locais, sob a suposta bandeira de uma coordenação. Isso é muito interessante, porque parece ser também um tipo de estratégia em que você tira certas autonomias dos governadores junto com suas polícias, e aí faz com que todo mundo esteja integrado numa polícia geral, tá?
Uma polícia que vai ser, vamos dizer assim, vai ter sua linha de atuação dada pelo governo federal. A linha de atuação da polícia também é dada dentro desse plano a partir do momento que você vai diminuir, vamos dizer, certas atribuições que envolvem furtos e pequenos crimes, que todos eles vêm falando, e aí focar todo mundo em enfrentar certos peixes grandes. E eu acho engraçado que eles falem agora nesse combate a organizações criminosas internacionais, quando certos parceiros deles, como a Odebrecht, estão sendo, vamos dizer, alvos de beneplácitos do STF, como essa decisão agora do Toffoli, que basicamente deu um liberou geral para Odebrecht. Ou seja, a Odebrecht é uma organização criminosa, é uma organização que participou do maior escândalo de corrupção na história, atua internacionalmente e tá tudo bem. Então, claramente, a Odebrecht, ela não tá inclusa nisso, tá? Então, quem ficaria incluso? Quem seriam isso? Certo comando de cor rubra, que tem membros seus circulando por ministérios, eles seriam contemplados por esse tipo de investigação ou seriam deixados de lado? Eu começo a ficar um pouco curioso sobre tudo isso, tá? Porque me parece que tudo isso é um argumento casuístico para mais concentração de poder autoritário do grupo que administra o Brasil. O Brasil tem um regime já que controla a internet, que controla a imprensa e que demite jornalista que fala algo que o governo não gosta e que agora parece querer se infiltrar nas polícias. Por quê? Porque eles não têm infiltração dentro das Forças Armadas. Lembremos a preocupação gigantesca que houve, e é uma preocupação real, sobre infiltração nas polícias militares do bolsonarismo. Então, usando como argumento a ideia de que o bolsonarismo se infiltrou nas polícias, e de que o regime, e o que eu chamo de regime? É esse grupo que administra executivo, setores do judiciário e imprensa, especialmente a Rede Globo, o regime, essa classe política e burocrática que nos administra, eles não têm mano militar. E essa seria uma maneira de terem a sua mano militar, a guarda pretoriana aparelhando não só a Polícia Federal, que ela, todo mundo já sabe, está aparelhada, mas também, vamos dizer, órgãos estaduais de polícia e investigação. Todo mundo sabe que nomeações nos judiciários estaduais estão acontecendo também de maneiras, vamos dizer, curiosas, se eu posso colocar assim, tá? Isso é a implementação silenciosa de um regime autoritário? Sim. Que surge como resposta a uma implementação barulhenta de uma tese autoritária que o bolsonarismo, à época, tentou tocar e que o bolsonarismo foi derrotado. E nessa disputa dos dois, o grupo vencedor, que é o quem eu chamo de regime, está tentando se impor, tá? Isto é um raciocínio baseado em fatos. Fatos todos que foram anunciados. Eu não inventei nenhum dos fatos aqui. Eu estou apenas juntando algumas peças e peço para você nos comentários juntar as peças também. Isso aqui tem que ser colocado em contraposição como modelo de segurança pública ao que acontece em El Salvador, que é onde nós estamos indo viajar, porque em El Salvador adotaram um caminho completamente diferente. Um caminho de tolerância zero com o crime, de destruição das organizações criminosas que tomavam bairros e tal, das gangues, dos seus símbolos, das suas culturas, eliminação do financiamento geral dos caras, criação de grandes presídios em que os caras ficam presos, não tem papinho de ressocialização, e os números de segurança pública do El Salvador aparentemente melhoraram muito. E por que eu tô falando aparentemente? Porque existe todo um discurso de que o regime que acontece em El Salvador é um regime ditatorial e que o Nayib Bukele, o presidente, é uma espécie de um ditador pop. Então, já que é um ditador pop e ele está indo para uma eleição em que ele tem mais de 70%, 80% de intenções de voto, nada mais natural do que a gente ir lá acompanhar. Graças ao pessoal do Clube MBL, o pessoal entrou em massa no clube pra gente mandar uma equipe pra lá. E a gente tá mandando o Renato, o Costenaro e o Orlando. Os três estão indo agora para El Salvador. Na verdade, eles já embarcaram. E eles vão checar tudo isso. 1. A política lá funciona. 2. Os projetos de lá funcionam. 3. Vamos ver se a população tá falando a verdade. E 4. Isso é um regime autoritário? Porque pode ser que a gente esteja vivendo, realmente, um regime autoritário lá e o Bukele esteja fingindo e tá escondendo números. Isso já aconteceu. Regimes autoritários costumam, vamos dizer, maquiar seus números. Mas aparentemente não é o que tá acontecendo. Aparentemente, eles que estão indo fazer uma cobertura internacional estão sendo muito bem recebidos lá. E vão perguntar para a oposição, para a população, para o pessoal dos bairros que eram afetados por essas gangues, se isso existe. Vão tentar ir até lá no tal do presídio. Você vai poder acompanhar tudo isso nesse link que está aqui na tela. Então, logo você se inscreva no link, a gente vai te liberar um baita dossiê gratuitamente feito pelo Clube MBL sobre a violência em El Salvador e sobre como o Bukele resolveu. E lá, você vai aguardar alguns momentos que nós vamos criar a forma de você acompanhar essa viagem toda, tá? Todos os detalhes, todas as entrevistas, todos esses bastidores. Então já vai se inscrevendo aqui, tá? Nós vamos fazer essa contraposição. Há um plano ditatorial tocado aqui no Brasil usando como argumento segurança pública e há alguém que implementou o caminho oposto lá, sendo já chamado ditador. A gente vai botar as claras. E aí você vai decidir, tendo a informação na mão, se o Brasil tá indo pelo caminho certo ou se El Salvador foi pelo caminho certo. Não com conversinha mole, não com ideologia nem nada, mas apenas com fatos, porque assim como com fatos eu descrevi um caminho autoritário que vem sendo tomado no Brasil, com fatos vamos ver se o que aconteceu em El Salvador é democracia
ou ditadura. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado e beijos e abraços pra todos vocês. A última coisa, compartilha bastante esse vídeo, tá? A denúncia que eu tô fazendo nele é uma denúncia importantíssima. Compartilha, mostra pros seus amigos, mande pros seus grupos, porque este é o tipo de denúncia que não pode ficar calada. Obrigado.